Olá pessoal, boa tarde. Mais uma live com histórias inspiradoras para vocês. Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. E hoje eu falo com 3 atletas. Um deles acabou de entrar, o outro também. Já coloco vocês dois aqui. Luiz. Opa. Oi, Luiz. Oi, Ale, tudo bem? Tudo bem? Só vira o teu celular aí que você tá. Senão você vai ficar deitado. Opa, então já vai, porque normalmente eu faço todas as colocações nele na horizontal. Deixa eu ver É aqui. que no Instagram não dá para ser na horizontal. Desculpa, Christian, não sei. também. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Aí agora a gente fica de cabeça para baixo, é isso? Isso, agora deu certo. Oi, Christian. Vamos. Oi, Sara. Olha. Opa, alguém está com. Vamos ver. Oi. Oi. Olá. Oi, Sara. Fala, Cris. Oi. Ô, Cris, o teu tom tão baixinho. Então um pouquinho. Deixa eu ver se é o Cris que está fazendo chiada. Fala, Cris. Oi, estão me escutando? Tá bem baixinho. Acho que você tem que ir mais para frente, igual você fez agora. Tá melhor? Tá melhor. Beleza, ótimo. Perfeito. Que agora deu. Todos posicionados? Eu também, que eu tive que deixar na tomada hoje aqui, que meu celular tá difícil de carregar. Mas vamos que vamos. Não pode cair no meio da live. Não pode. Então, ó, primeiro, bem-vindos nesse sábado à tarde, quase sábado à noite. Obrigada aí por aceitar o convite. Luiz, obrigada pela indicação. O Luiz que já contou a história dele aqui pra gente, está lá no meu canal do YouTube, segue a ler. Já tá batendo recorde de visualização, hein, Luiz? Já deu mais de 80 visualizações ali. Vamos para 1000. Ó, O importante é ajudar, gente. Acho que ajudando e informando é a melhor ferramenta para que a gente consiga conquistar os objetivos. é isso aí. Então, ó, Alessandra do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas, como eles estão aqui, ideias pela energia do esporte. E eles têm uma história peculiar aí em relação ao esporte. São esportistas independentes da condição em que eles estão, não desistiram. Então, realmente é uma história de inspiração, de vida e dentro do esporte, que é o que eles vão contar pra gente. Então, hoje eles se consideram aí atletas avessistas, se me corrijam aí se eu estiver falando alguma coisa errada. Vou deixar o Luiz para se falar depois, ele que já virou agora a figurinha tarimbada aqui. Vou passar primeiro a palavra para a Sara. Por favor, Sara, se apresente. A primeira. A única mulher do grupo, eu já não conta, né? Não vale. Dá para ouvir direitinho? Tá ouvindo? Tá perfeito. Então, eu sou a Sara. Eu adquiri o apelido do meu avô, que é Lumica. E com 43 anos, eu tive um AVC. O meu AVC, ele foi causado por causa de um aneurisma no cérebro que eu não tinha conhecimento da existência. Eu, desde criança, sempre fiz esporte, natação. Meus pais sempre incentivaram. E aí, na época, eu estava meio querendo o triatlo, né? Mas só ensaiando mesmo. Então, eu tinha uma vida bem agitada. Fazia natação, fazia a corrida e também praticava o ciclismo. Então, a minha
alimentação era correta, foi uma das coisas que eu questionei muito o porquê de eu ter tido o AVC. Até ter o conhecimento da aneurisma, que ela rompeu e, consequentemente, ela causa o AVC. Fiquei na UTI uns 10 dias e quando eu saí, recebi alta, eu tive a trombose, porque eu ficava muito deitada, eu tinha muito medo de andar, achava que eu poderia cair, e aí eu tive a trombose, e a partir da trombose, eu tive que me movimentar, por mim. Eu tive que fazer alguma coisa por mim. Aham. Fala, é uma trombose e ela pode piorar, né? E aí o médico explicando, você precisa caminhar. Então eu caminhava assim, volta do quarteirão. E é isso eu fui adquirindo a confiança também, que logo eu também fiz um pilates para me ajudar a questão do equilíbrio, a confiança de andar novamente. E hoje, assim, eu falo que eu sou um milagre de Deus, porque eu não tenho sequela alguma. Eu Maravilha. ando normalmente, as minhas mãos digito normalmente e não fiquei nenhuma sequela. E assim, e é isso que eu mais quero procurar, busco a mostrar no meu Instagram, na minha página, que é a superar. A gente tem que aprender a resiliência, né? Que às vezes a gente já fala, resiliência é uma palavra tão modinha, né? Quem fala muito é coach e tal, mas eu tive que aprender a resiliência e também e adquirir a confiança em mim, me conhecer. Foi aí que eu tive meu autoconhecimento. Que ano que foi isso, Sara? Que ano que foi? Em 2021, em dezembro de 2021, dia 18 de dezembro de 2021. Nossa, tá super recente, né? Não deu 2 anos ali. Sim, está. E E depois assim, você conta agora como você está agora. Vamos por partes. Depois você conta o que você anda aprontando. Obrigada, Mar. Desculpa aí a brincadeira. Mas vamos lá, para os dois surfistas no pedaço aqui. Vamos lá, Cristian, conta um pouquinho de você. Eu sou o Cristian, eu sou do Espírito Opa, Santo, né? Mas fala mais alto. eu sou o Cristian, sou do Espírito Santo, mais conhecido como C-Boy. Eu tive um AVC hemorrágico muito grave no mês de dezembro também, só que de 2017. E eu cheguei a ficar 43 dias de coma, entre a vida e a morte, e quase que os médicos jogaram a toalha. Saí do hospital quando eu saí do coma e tive diversas sequelas. Hoje, membros superiores, 100%. A única coisa que eu tenho hoje é uma mobilidade reduzida na perna esquerda e no pé esquerdo. Meu AVC foi do lado direito e atingiu todo o lado esquerdo do meu corpo. E foi difícil, porque eu fui cadeirante 1 ano e usei fralda durante 1 ano. Foi um período bem, assim, difícil. E é o que ela falou ali, resiliência é tudo. Eu tive que aprender muita coisa e não desisti. E até hoje faço fisioterapia e não desisto. E uma das coisas que eu falo sempre, até para qualquer pessoa também que às vezes tem um AVC e tudo, que aceitação é o primeiro passo para a cura. Então, quando eu tive a consciência de tudo que aconteceu comigo e aceitei tudo numa boa, eu acho que isso ajudou muito também no meu processo de reabilitação. E para todos aqueles prognósticos desanimadores que me deram na época, hoje eu sou 100% independente, faço tudo, dirijo. Eu era um surfista, né, como o Luiz. Hoje eu pratico surf adaptado porque eu não consigo ficar em pé em cima da prancha, porque eu tenho uma sequela muito grave no meu tornozelo esquerdo. Mas pratico surf adaptado num projeto que tem no Espírito Santo, que é muito bacana, que é o Special Surf. E não deixo de
fazer nada. Vou à academia, faço pilates, quando tenho possibilidade. Dou uma nadadinha para sempre o cérebro ali estar sempre ativado. E eu falo sempre, a gente não pode desistir de nada nunca. E no meu caso, eu falo que a palavra impossível não existe, porque não existe impossível. Eu acho que quem inventou, o Luiz vai até rir, quem inventou a palavra impossível foi uma pessoa que amarelou ou desistiu de alguma coisa. Exatamente. Concordo. É fácil falar impossível, né? Porque aí você já tira a responsabilidade da gente mesmo. Exatamente. Você pode continuar. As pessoas estão desistindo das coisas fácil demais. Tem gente, às vezes, que desiste de alguma coisa sem tentar. Eu vejo muito isso. Então, a gente tem que ser ali, bola para frente, pensamento positivo todo o tempo, esquecer pensamento negativo, não pode deixar passar nada na cabeça que seja negativo, está sempre aí, pensamento positivo, que eu vou vencer, vou ganhar isso, ganhei um movimento hoje, pô, amanhã com certeza vou ganhar outro movimento, e assim que eu fui na minha batalha, e batalha até hoje, tá? Vai fazer 3 anos que eu estou na fisioterapia, antes era domiciliar, aí depois agora eu já faço fisioterapia numa clínica especializada, mas foi muito difícil, o processo é bem longo, porque o meu caso, eu peguei cadeira de roda, da cadeira de roda eu passei para o andador, do andador para da muleta, tira uma muleta, fica só com uma muleta, até conseguir dar os primeiros passos. Aí depois que eu dei os primeiros passos, eu falei, não, agora, acho que agora eu não paro mais não. E hoje eu tenho uma deficiência, né, tenho a mobilidade reduzida, e a única coisa que, tipo, eu ando, eu não corro, mas eu caminho, que tem que caminhar, eu dou uma mancada, mas faço tudo numa boa. Isso, para mim, não atrapalhou minha vida em nada. Tipo, Bacana. sempre acreditei que um dia eu ia reverter todo aquele quadro que ninguém acreditava. E hoje eu agradeço muito a Deus, né, e todos aqueles que passaram por mim também, que me ajudaram, por eu estar onde eu cheguei hoje. Mas digo para vocês, não é fácil. São muitas dores, às vezes dá vontade de desistir, então você tem que estar ali, saber todo o tempo, que eu vou vencer, colocar coisas boas, ficar com pessoas boas que te passam energias boas, que te passam coisas boas, isso é o mais importante de tudo. E ajuda, né, os amigos, família, eu sou muito agradecido. Obrigada. Para enquanto eu não consegui ficar em pé na prancha, né, Luiz? Vai ficar. Isso é um fato. Me diz uma coisa, vocês 3 se conhecem pessoalmente ou não? Eu, conheço. particularmente, não conheço. O Ciboy eu não conheço, mas é um cara gigante da área. Ele é uma geração anterior à minha, então eu não tive esse desprazer de competir com ele, que senão possivelmente eu perderia. Mas a Sara eu conheço sim, a gente se conheceu num projeto que eu tenho aqui em Goiânia, junto com outros parceiros, para a gente ajudar pessoas AVCistas. E a gente se conheceu numa corrida de 5 quilômetros, que a gente foi fazer juntos. Foi a primeira corrida dela e foi algo que me motivou. Como o Ciboy estava falando agora nesse início, eu sempre me apeguei muito a ver o fato do que acontece com outras pessoas. Acho isso muito importante. Como ele disse, nos momentos que não são tão bons, nós temos momentos bons e momentos ruins. Isso é da vida. Mas nos meus momentos ruins, eu sempre busquei as pessoas que estavam naquele momento piores do que eu para agradecer o que eu sou hoje. Eu também tenho sequelas, hoje uma sequela permanente. Eu tenho dores que vão ser permanentes na minha vida, tenho dificuldades para dormir. Mas, como ele falou, eu não acredito, só quem tem sabe, eu não acredito nunca em 100%. Se falarem para mim é 100, então eu vou para 110. Porque eu vou arrumar um jeito de aumentar essa minha capacidade de melhora. Se é 110, eu vou a 120. E com isso, eu acho que a gente consegue meio que equilibrar as nossas insuficiências para alguma coisa que a gente deixa de fazer, né? A gente tem algumas dificuldades de vida, por menor que seja. Às vezes a gente ouve as pessoas falando, mas com o passar do tempo a gente esquece, isso é normal.
é normal para quem é normal. Para nós que hoje estamos passando por uma situação que é, de alguma forma, uma anomalia, não sei se seria essa a palavra, às vezes eu vou falar algumas coisas que não são muito a ver, mas isso tem a ver com algumas das sequelas que eu tive na minha vida. É muito importante você fazer um entendimento daquilo, absorver, como o Ciboy falou, como eu já conversando algumas vezes com a Sara, eu também ouço, como eu converso com outros AVCistas e ouço, que é você entender o que você precisa para melhorar. Eu preciso ouvir o médico, claro, eu preciso ouvir o fisioterapeuta, óbvio, mas eu preciso entender a minha capacidade de melhora e eu preciso querer. Se eu não querer, se eu não me olhar e quiser aquilo, não vai ser ninguém que vai querer por mim. Então, isso eu acho que é muito importante. Ô Luiz, deixa eu só interromper aqui. A Patrícia perguntou quanto tempo. Ela perguntou quem, né? Quanto tempo tem de AVC? A Sara falou que foi final de 2021. Cristian, o seu foi quanto? Dezembro de 2017. Dezembro de 2017. Olha, a Patrícia falou aqui que ela também ela teve AVC e já está indo para o 7º ano. E Luiz, o seu foi quando? 21 de fevereiro de 21. 2 anos e 7 meses. E Luiz, agora vamos resgatar a sua história, né? O Luiz que já virou íntimo aqui, porque a gente já conversou mais de uma hora, mas conta um pouquinho. O teu foi por causa de um acidente, né? Só um pouquinho. Cris, o teu, perdi o teu começo. O teu foi acidente de surf ou não? O meu, eu estava surfando, comecei a sentir muita dor de cabeça, cheguei em casa, eu cheguei em casa e caí. Mas depois de muito tempo eu descobri a causa do que foi hipertensão. Hipertensa e não sabia. Nossa! E a Patrícia falou aqui que teve 3 AVC. Vamos lá, Luiz. Então, eu, na verdade, eu tive um AVE, né? Que foi o encefálico, na parte do cerebelo. O meu AVC, na verdade, foi um AVC isquêmico, mas por acidente, que é diferente. AVCs são AVCs, mas não foi nenhuma causa, nenhuma comorbidade que eu tinha minha. Eu não tinha nenhum tipo de doença, absolutamente nada que me levasse a isso. Na verdade, eu fui surfar, bati com a cabeça, águas rasas, acidente de águas rasas, efeito chicote, quebrei o pescoço, tive uma lesão medular, rompimento de... Eu tive politraumatismos. E dentre todas as coisas que viram acontecer, eu também tive um AVC. Fui levado para o hospital, foi aguardado um período. Nesse período, eu tive um inchaço do cérebro. Eles optaram por uma craniotomia, abriram a parte de baixo da minha cabeça, tiraram um pedaço do crânio, para você ter um ponto para respirar o cérebro. E aí fecharam de novo, botaram o Duramater, fecharam o corte, e horas depois eu comecei a entrar num estado já que é o estado perigoso do coma, já perdendo completamente um entendimento de tudo. Eles optaram por uma segunda cirurgia, abriram no mesmo local, fizeram um buraco maior, só que quando eles abriram da segunda vez, eles tiveram a percepção que eu tinha perdido 1/3 do cerebelo. Então, eles entenderam que, retirando aquela parte, eu conseguiria ter um espaço maior para que o cérebro se adaptasse àquela condição e não inchasse mais. Fizeram a segunda operação, fecharam, e aí eu consegui estabilizar. Fui para o quarto, do quarto vim para casa, muita fisioterapia, muito trabalho. E como eles usaram agora muito bem a história da resiliência, eu também precisei me entender. O início de todos nós, sem exceção. Imagina você estar vivendo uma vida comum do seu dia a dia, o que quer que seja. Você é uma dona de casa e, de repente, do nada, você não pode pegar numa vassoura,
ou pegar numa prancha, ou pegar numa caneta no seu trabalho, absolutamente nada. E ali eu precisei me entender e aceitar o que eu estava sofrendo, para aí sim eu criar metas e fazer todo um trabalho para que eu começasse a ter as minhas conquistas. Possivelmente, eu nunca coloco um acidente é maior ou menor do que o outro, isso eu acho que é importante de ser dito, acho que acidente é acidente. Quem sofre é que sabe qual é a sua dor. Mas eu fiz o entendimento e, por eu ter sido atleta de alta performance, eu coloquei na minha cabeça, é meu, isso é do meu corpo, que eu precisava recuperar. E a autocobrança, ela vem do eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Hoje, se eu não comunicar para ninguém que o que eu sofri, e as pessoas não perceberem, eu gosto muito de usar boné, e não verem a marca que eu tenho nas costas, as pessoas não sabem que eu tive absolutamente nada. Na verdade, hoje eu tenho uma sequela escondida de dor, de tudo que eu falei. Mas eu consigo lidar com a vida e ir buscando, dentro das minhas limitações, que eu sei que eu tenho limitações, aperfeiçoar tudo que eu faço, mas sempre cobrando uma melhor performance. Ô, Luiz, me responde, você responde uma pergunta aqui do meu amigo Gabriel ali, que ele perguntou como que foi o resgate na hora que você sofreu o acidente, quem que te ajudou? Então, no dia do meu acidente, eu estava fazendo uma sessão com um videomaker, um pai de um amigo meu lá da Rocinha, o Marcos, e o Moisés, eles estão em Bali, inclusive agora, legal demais, eu tenho acompanhado. E na hora que eu bati com a cabeça, eu tenho a onda filmada, então ele me filmou. E ele percebeu, quando eu caí, assim, o movimento da onda, né, do movimento do mar, eu bati e subi. No que eu subi, só deu para gritar. Porque eu tive um choque medular e não senti o meu pescoço da cabeça para baixo, eu tive uma paralisia completa. E fui para o afogamento, mas ele percebendo, correu, entrou no mar e me puxou. Então, depois disso, aí vai para bombeiro hospital, e aí é todo o trâmite que não dá para falar, porque senão a gente fica 2 dias fazendo. Ô, Ciboy, o Fábio aqui está te dando parabéns, aliás, parabéns a todos, o pessoal está falando que ele conhece você, uma grande pessoa, sempre sorridente, e admira muito a sua vitória. Gratidão. E a Ana, que é de São Paulo aqui, que é professora de Educação Física, idealizadora de um método bem bacana aí para ensinar natação, chama Brincantes. Ela está perguntando para vocês aqui de onde que vocês tiraram tanta força para realmente chegar no patamar que vocês estão hoje, porque uma coisa é o que vocês trouxeram, que o Ciboy, né? É isso, né, Christian? Que assim, primeiro vocês têm que se aceitar a nossa condição, mas para quem está em volta de vocês, para a família, eles também têm que ter essa aceitação. Porque não preciso nem ir muito longe. Por exemplo, meu pai teve AVC o ano passado. Eu estou falando com vocês aqui, mas graças a Deus ele também foi leve, igual você falou, cada um tem o seu grau, mas ele ficou mudo. Eu não moro junto com eles. Minha mãe não falou na hora, quando eu liguei no final do dia para minha mãe para conversar e tal. Aí que eu descobri que ela estava no hospital com ele, que ele estava no shopping, de repente emudeceu, do nada, ficou mudo, não saía nada. Ele conseguiu chegar perto dela. Enfim, eu estava lá no interior do Rio de Janeiro, catei o ônibus, fui lá para o Paraná. Graças a Deus consegui acompanhar ele também na UTI, e depois se recuperando. E hoje ele voltou a falar, mas fala também com sequelas, né? Teve que reaprender a fala. Então, eu estou falando aqui porque eu lembrei disso. Quando é mais leve, a gente acaba, né, não lembrando tanto igual a história de vocês. Mas a família, e eu me incluo aí nessa, a gente também tem que entender que não é a mesma forma que a gente tem que se comunicar com ele. A gente tem um grau de revolta também, porque a gente não gostaria que acontecesse. Eu imagino com vocês, o caso gravíssimo que foram de vocês,
o que os médicos falaram, que não teria retorno, e olha, vocês aí super vitoriosos aqui, dando o exemplo, falando, contando a história. Então, igual o William aqui está batendo palminha para vocês, realmente, parabéns aí para todos. Resiliência é uma das palavras que define. Sim, com certeza. Ô, Sara. Oi. Fala, pode falar. Além da resiliência, é uma palavra que eu aprendi muito, que eu era bem explosiva, eu era super agitada, né? Paciência, muita paciência para a gente se conhecer e saber o momento certo, né? Foi assim, foi isso, eu tive que me conhecer, eu tive que passar por uma terapia para poder entender o que tinha acontecido comigo e como saber lidar com essa doença. Porque eu não conhecia e eu nunca imaginava que uma pessoa da minha idade poderia ter. E sempre, quando eu lia sobre o assunto, falava, a pessoa tem que se alimentar bem e fazer algum esporte, se movimentar. E eu falava assim, poxa, eu era quase uma atleta, eu alimentava bem, por que aconteceu isso? Então, eu tive que ter muita paciência comigo. Então, a primeira vez que eu fui dirigir, que foi muito emocionante, eu tive que... eu não sou aquela Sara que pisava e que, né, no páreo só dava uma olhadinha rápida. Hoje não, tem que ser muito bem pensado. Cada movimento você tem que pensar muito, olhar com calma. Dá tempo, aí vai com o carro, né? Então, é a paciência, é a gente se respeitar. E foi isso que eu busquei, eu me respeitar. Eu era muito cobrada e eu me cobrava também. Eu queria ser aquela Sara ativa e eu estava lenta. Então, eu tive que falar, poxa, pera, vamos, respira. Você passou por um problema, o seu cérebro é ferido, está machucado, então vai devagar. E foi assim que eu fui conquistando. Cada dia é uma conquista. E pode ser, assim, uma coisa boba, a pessoa falar assim, não, você vem falar que você fez uma caminhada sozinha, que coisa mais boba. Você não tem noção, é a liberdade de você se sente livre novamente de fazer aquilo que você fazia antes. Sim. E demora a conquistar. Eu sou ciclista e... Então, a primeira vez que eu pedalei pós-AVC foi Gente, hoje. só desculpa, eu estou no 8º andar, o som vem lá de baixo, não pode fazer nada. Você é ciclista? Eu fui pedalar novamente com 8 meses depois do acidente. E quando eu fui pedalar a primeira vez, foi como se eu tivesse pedalado a primeira vez mesmo, sabe? Com certeza. Foi muito emocionante. Eu falar, poxa, eu tô aqui, ó, eu tô aqui nesse corpo e eu consigo, né? Que eu tinha aquela ideia, eu vou andar, eu vou cair. O meu médico falava que eu não poderia cair, né? Não ter nenhuma queda. Eu falava, eu vou andar, eu vou cair. E a minha perna vai falhar, porque ela falhou quando eu tive o AVC. E aí, então foi assim, são conquistas, e às vezes é uma coisa tão boa. Opa, travou. Mas você tá aí, né? Luiz? Eu tô aqui. Vai também, deu uma travada você, sabe? Tá bom. Voltou? Boba para os outros, né? Voltou. Boba para os outros, né, Sara? Cada um sabe onde que o calo aperta, né? Sim. E me diz uma coisa, e aí depois disso você já conseguiu fazer a tua prova de triatlo ou não? Agora você ainda está com os esportes separados?
É incrível de que pareça. Não, eu só estou com a corrida, mas eu estou bem devagar, né? Não estou me exigindo muito. E o ciclismo eu já consigo me organizar, de Aham. sair para pedalar, né? Esse eu já consigo. A natação ainda não consigo, eu ainda tenho um medo ainda, mas eu quero voltar sim. Aí vai voltar sim. Eu queria perguntar uma coisa sobre o aneurisma. Os médicos falaram o quê? Teria como saber antes que você tinha um aneurisma? Tinha, tem um tipo de ressonância que toda vez eu esqueço o nome, com contraste. É a ressonância com contraste, você consegue identificar. Agora, só a ressonância, não. Não, não Eu já tinha consegue. feito antes, não tinha identificado. E hoje eu ainda faço o acompanhamento, faço a ressonância de 3 em 3 meses com contraste, porque infelizmente ainda pode formar Mas um aneurisma. porque você teve o AVC ou por que não? Porque você já tinha. Não tem nada a ver com o AVC. Sim, eu vou explicar bem grotesco, porque eu não sei o nome correto. A formação das minhas veias, elas não são perfeitinhas, assim, sabe? Elas têm umas quebrinhas. Então, ele me explicou que, então, por isso eu tenho ainda que me alimentar corretamente, praticar esporte, para não, para o fluxo do sangue, eu não sei, né? Para não causar nenhuma formação de aneurisma, mas infelizmente ainda pode formar. Requer cuidados. E, Sim. e, esse boy, você aí, eu vejo você sempre pedalando, ativo, você super está. E o surf adaptado, como que você tá surfando? Como que você faz hoje? Então, hoje, o surf adaptado, a gente tem um projeto aqui no Espírito Santo que se chama Special Surf. Ele acontece ao sábado. E, na verdade, agora, por ser um pouco frio no inverno, o pessoal está meio que uma parada, né? Porque muitas pessoas, não só AVCs, mas com síndrome de Down, paralisia cerebral, todo mundo participa do projeto. É incrível o projeto. Eu acho isso um barato que é uma inclusão social assim, fora de série. E eu vou hoje numa prancha normal, que é a prancha de surf normal, só que deitado, a única coisa é deitado. Eu só não vou em pé, mas vou deitado. É mesmo a prancha de surf normal. Um pouquinho mais larguinho, um pouquinho mais leve para fazer da remada, para ajudar na hora de remar. Mas eu vou deitado como se eu estivesse em pé. Para mim não muda nada. A sensação é a mesma, aquela sensação maravilhosa de poder surfar, poder deslizar sobre as ondas. E eu pensava que nunca mais eu ia conseguir surfar, né? E hoje, mesmo no adaptado, já realizei meu sonho. E o próximo é surfar em pé, que está próximo também. E o Luiz tem que estar de mão dada, hein, Luiz? Para surfar junto com ele. Nossa, vai ser uma honra. Para mim, sempre uma honra. Boy, esse projeto. Opa, desculpa, que tá um pouquinho de chiado aí, não dá para saber de quem que é. Ô, Boy, esse projeto é em Vila Velha? O projeto é em Vila Velha. Aí eu vou deixar o Luiz e a Sara já com. Como que fala? Água na boca? Isso, porque eu vou lá fazer uma live especial, porque estou aqui no mesmo estado que o Ciboy, descobrimos aí quando eu convidei ele. Então, ó, se sábado que vem tiver, Ciboy, você me avisa, de repente eu vou lá, hein? Que horas que é? Geralmente começa às 9. Assim que retornar, eu vou te aviso. E que praia que é? É Praia do Buraco. Fica na Ponta da Fruta. Ah, tá. Essa eu não conheço. Aí quando tiver mesmo, quando você for, você me avisa, tá? Você vai ser meu convidado a participar do projeto. Obrigada.
Aí a gente faz uma live mesmo e eu mando um zap para os dois para eles verem a gente. Ó, o pessoal está pedindo para vocês entregarem a idade. Quantos anos você tem, Ciboy? 49. A Sara 44. e o Luiz? 53. Isso daí é bacana, acho que a Ana perguntou, porque não tem idade, né? A gente está na flor da idade, estamos aqui nos 40, 50, e olha que e vocês todos esportistas, mesmo que a gente não seja de elite, apesar que o Luiz, né, era aí, né, mas já ganhou o troféu de novo. Conta aí, o Luiz já voltou a competir. Então, antes disso, eu só queria fazer uma colocação que... desculpa, eu esqueci o nome dela, de São Paulo, que fez uma pergunta para você. A Ana, a Ana, tá. O porquê dessa questão o que explica cada conquista de cada ser humano. Eu acho que, no meu caso específico, eu sempre tive a competição muito enraizada dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa que nunca me dei por satisfeito em nada dentro do meio de competição. Então, eu acho que eu criei, depois do meu acidente, uma competição contra mim mesmo. E é uma competição extremamente sadia, que é a disputa minha contra o meu corpo, em que eu vou vencer o meu corpo. Eu, às vezes, mando a mensagem do cérebro para o corpo e ele não age da forma que eu gostaria. Isso gera, às vezes, algum desconforto. Mas eu também entendo que eu não posso desanimar com isso. Então, eu preciso fazer com que o meu corpo aceite tudo o que eu quero para que eu fique satisfeito. Eu não me dou o direito da insatisfação. Eu tenho insatisfações, óbvio, isso faz parte, mas eu preciso entender, eu, Luiz, esse organismo aqui, que se eu ficar satisfeito com a minha incapacidade de conquistar alguma coisa que eu acredito que eu possa, é melhor não fazer nada. Então, para o que eu faço hoje, qual é a forma que o Luiz descobriu para conseguir melhorar a vida e a qualidade de vida dele? É uma disputa dele contra ele mesmo. Eu acho que isso meio que coloca, dá uma resposta para a Ana a respeito disso. Quanto à competição, eu voltei. Eu tenho... O Ciboy até entende, todo mundo entende, mas a gente tem, eu chamo muito que no surf, você como rema muito, você tem o que a gente chama de push, né? Você tem a abraçada para gerar energia. O meu grande problema é que eu entro no mar para surfar, os meus primeiros 10, 15 minutos, eu tenho a energia do meu lado direito. Na verdade, eu também, como Ciboy, eu sofri do lado esquerdo e cruzou para o direito, né? Então, eu tenho todas as minhas sequelas, todas as minhas dificuldades estão do meu lado direito. E, com isso, eu perco... Se você me olha no mar, você vê eu remar, mas se você botar para avaliar, analisar, a energia ela vai caindo numa velocidade muito grande. Então, para mim, é muito difícil eu disputar. O mar é uma área... fugiu a palavra aqui agora, que existe uma briga, né? As pessoas, o que está iniciando qualquer um. Então, quem melhor rema tem maior chance de conquista. E no meu caso, eu não me dou esse direito. Eu preciso ter o respeito das pessoas de entenderem assim, agora deixa ele ir. Porque eu não consigo disputar contra alguém. Então, eu acho que isso é alguma coisa que eu ainda busco muito na minha vida. É melhorar essa questão. Como a Sara falou, a questão de dirigir. Tudo você vai reaprendendo, só que de uma forma diferente. Eu também, hoje, eu tenho uma dificuldade por conta da parestesia no meu pescoço, ombro e braço, então eu não consigo girar numa velocidade muito rápida. Então, assim, eu posso até girar, eu não tenho mais nada. Mas no meu cérebro, ele entende que não. Então, parece que eu tenho um inchaço e aí eu giro com calma, porque
eu tenho medo de me machucar, algo que não vai acontecer. Mas é impossível explicar isso para o teu cérebro. Ele te comanda. Então, para dirigir, eu tenho que ter um cuidado. Para andar, eu tenho que ter um cuidado. E para todas as outras coisas, eu preciso ter cuidado. Vou fazer mais uma colocação. Nós, sem a família, não somos nada. A importância da família para pessoas como nós, que sofremos, né? Como a Sara colocou muito bem, nós somos machucados do cérebro. Nós que nos machucamos, o início, talvez o familiar ele sofra tão mais do que a gente, mas tão mais. É uma coisa que nós não temos esse entendimento. E aí, quando nós começamos a nos entender, nós só temos que agradecer o que a gente conquistou e o que a família deu de suporte. Eu muitas vezes, nessas minhas andanças e tudo que eu tenho feito para tentar ajudar, eu me deparo com pessoas que nunca tiveram nada. Não tem família, não tem amigos, né? São tratadas de uma forma que não convém, não é digno. Então, eu fico imaginando se eu, com todas as minhas possibilidades, com todo o afeto da família, com todo o carinho dos amigos, com todo o respeito das pessoas que estão à minha volta, eu tenho dificuldades, eu fico pensando que não tem nada, como é difícil. E por isso eu acho que você abriu o seu canal para que a gente possa, no caso hoje, os AVCistas, mas vale para tantas outras pessoas que tiveram algum tipo de comorbidade, de mostrarem o quanto nós somos fortes, o quanto nós podemos, isso vai ajudar muito. Eu acho que a gente hoje vive um momento que as pessoas nos aceitam. Vamos aceitar aquela pessoa. Não, nós somos iguais a todos. Nós votamos, nós fazemos tudo igual a todo mundo. Então, essa questão da aceitação é muito porque foi tarjado para a gente ser você é um AVCista, ou você... Não é assim, né? Nós somos pessoas e merecemos respeito como todas as outras merecem. Então, essa busca ela tem que ser implacável e dar visibilidade, falar, vamos lá, estamos falando do esporte. Acontece, não é para ninguém deixar de fazer nada, porque isso aí é a vida. A vida nos causa essas coisas que às vezes a gente não espera. O que a gente pode fazer em diferença é nos cuidar. Às vezes a gente pensa, eu tenho 20 anos, estou na flor da idade, eu sou um monstro, nada vai me atingir. Eu acho que a gente precisa entender que a vida ela tem pós e contras. E que a gente precisa, sim, fazer exames periódicos, que existe uma tabelinha que o próprio mundo nos ensina, o mundo médico, né, o corporativo da medicina ensina, a partir dos 20, o quê? 30 tanto, 40 tanto, é manter os exames em dia. Você vê, a Sara falou uma coisa interessante. Eu duvido que alguém fale que vou fazer um exame de contraste para saber se alguma coisa eu posso ler na minha... Não vai fazer. Mas está ali. Se você for um estúdio... O médico sabe disso. Se eu tenho alguém dentro da minha família que tem alguma coisa, deixa eu chamar a atenção para alguma outra coisa que você possa vir a fazer. Então, eu só acho que a gente precisa se cuidar mais. Ter um corpo perfeito não faz nenhum tipo de identificação de nada. Eu tenho hipertensão, sou diabético, tenho todas essas outras sequelas, tomo um mundo de remédios e como super bem, sou super de boa para tudo isso. E quem olha fala, nossa, o cara é esportista, fala bem, está andando bem, está correndo, está pegando onda. O que esse cara... esse cara é a vitória? Não, porque é a vitória para os outros, mas para o meu pessoal, a vitória ela ainda não chegou. Ela ainda vai chegar e eu acredito que a minha vida inteira eu vou buscar por essa vitória. Olha, primeiro eu que agradeço por estar aqui. O canal está sempre aberto aí para vocês. Tinha mais
mais dois aqui que poderiam estar na live se a gente conseguisse, né? A disponibilidade deles, a gente ia para o YouTube, porque o YouTube eu consigo colocar mais gente, mas sejam sempre muito bem-vindos. E, ô Ciboy, você conhece, falando de surf aí adaptado, o Davizinho Radical? O Luiz, eu já tinha perguntado para ele, ele conhece. Você conhece? Não pessoalmente, conheço de Instagram, competições, mas pessoalmente não tive a de conhecer. Sei da história, uma história muito linda. Então, não, é bacana. O Davizinho não é o caso de quem está comentando aqui, mas só porque me veio, né, a questão do surf adaptado, e eu conheci o Davizinho pessoalmente. Eu promovi um evento no Rio de Janeiro ano passado, onde ele deu a palestra para a gente lá. Então, assim, ele já nasceu, né, com sequela, e por causa disso não parou a vida dele. Já foi aí, faz tudo, faz skate, faz surf, viaja. Então, assim, é impressionante. E é campeão mundial, Então, E eu só quis trazer também a questão dele, porque é igual o que o Luiz falou. Não importa se a pessoa teve AVC, se o outro tem se é transplantado, se o outro não tem uma perna, se o outro não tem o braço. E isso tem sido muito bacana, sabe? Assim, para mim também conhecer vocês, porque vocês são essas pessoas igual o Davizinho que eu já conheci, conversei. Transplantados, galera, vocês, três aqui, o pessoal que está nos ouvindo, eu não sei se vocês conhecem, tem jogos mundiais dos transplantados, eu não sabia, fiquei sabendo quando eu conversei também com o pessoal transplantado. Então, assim, eu acho que a importância que eu quero trazer, e vocês estão trazendo também, é a questão do se movimentar. Vocês já se movimentavam antes, vocês já eram atletas, já tinham cuidado com a alimentação, com o corpo. Não é porque vocês sofreram um AVC que isso precisou mudar, que vocês se entregaram numa cama, ou que vocês agora não podem fazer mais nada. Eu acho que a importância do movimento é uma coisa que eu sempre trago aqui, e cada vez mais os médicos, atletas ou não, falam isso, e eu procuro trazer aqui para o canal para deixar claro para as pessoas a importância de a gente se cuidar, seja antes, durante ou depois, seja lá o problema que a gente tiver, né, pessoal? E eu acho que vocês trazem isso muito enraizado aí, são exemplos realmente vivos que é possível, que não precisa desistir. Não é fácil, né? Nada é fácil para ninguém, para vocês realmente, igual o pessoal que está dando parabéns aqui, superação de cada um mesmo. Só queria fazer uma colocação em cima do que você está falando, e eu acho que é uma informação bacana. Em 2022, o AVC foi a maior causa de morte no Brasil. É a segunda maior causa de morte no mundo. Uma em cada quatro pessoas vão ter um AVC durante a vida. Então, é algo que está muito mais enraizado no nosso cotidiano do que a gente imagina. Você pode ter um AVC dormindo e acordar perfeitamente. Você só vai saber isso se você fizer um exame que vai te mostrar que você teve. Levíssimo. Quase nada, mas teve. Então, nessa estatística de 1 para 4, é muito ligado a isso. E, normalmente, e eu quero parabenizar todos os AVCistas, inclusive eles dois que estão aqui dando esse prazer, que, normalmente, quem tem um AVC vai para óbito. Qualquer AVCista vivo é um vencedor da vida. Deus deu uma nova oportunidade. Então, eu acho que é importante colocar que é algo que está no nosso cotidiano. É a vida. A gente está aí vivendo e isso pode vir a acontecer. Você sabe que o médico do meu pai falou que ele provavelmente tinha tido um menorzinho antes de ter o que ele teve. Sim, mesmo. Normalmente. Ô, Ciboy, uma curiosidade. Quantas horas por dia você fica em cima daquela bike que você faz tudo lá, hein? Grava videozinho. Ele é monstro, meu Deus do céu. O cara é gigantesco, né? Eu fico olhando ele e fico impressionado. Falo, cara, que incrível.
Fala aí, Máximo Ciboy. 45. Hoje em dia, máximo 45. E antes eu não conseguia fazer 3 minutos. Olha só. Muita dificuldade para ficar 3 minutos na bicicleta. Muita dificuldade. Mas eu sempre estava ali. Eu vou conseguir ficar mais um pouquinho. Hoje eu vou ficar mais um. Amanhã eu fico mais um. E cada semana eu bato uma metazinha e vou indo, entendeu? O importante é nunca você desistir, sempre estar trabalhando a sua mente. Não pode deixar a mente ganhar. Você tem que ganhar a mente todo o tempo. Eu vou conseguir. Isso para mim aqui tá difícil, tá dolorido, mas é isso mesmo. Cara, não existe vitória sem sacrifício. Isso eu falo para todo mundo. Viver é difícil demais. E para nós AVCistas, qualquer vitória que seja... Olha, eu estava aqui conversando com a minha mãe. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, com a mão esquerda, eu não segurava uma folha de papel. Imagina. Eu perdi as contas de tantas vezes que eu tinha que colocar, era terapia ocupacional, a minha mão esquerda dentro de uma bacia com milho ou feijão para pinçar. E não vinha a mão, não. Esse dedinho aqui, esse braço, na verdade, ele era assim, ó. Esse dedo era aqui e o braço era bem assim. E o meu lado esquerdo, eu perdi o lado esquerdo completo, foi completo. E hoje, o membro superior esquerdo é tudo perfeito. Como o Luiz falou, eu remo, pego peso na academia, faço minhas coisas perfeitamente. Que máximo. Mas não foi fácil, entendeu? Não foi fácil eu chegar onde eu cheguei hoje. Às vezes a pessoa, pô, mas ele teve AVC hemorrágico grave, ficou aquilo tudo, mas o braço dele é normal. Ele tá falando normal, a minha fala, um pouco da fala. Cara, mas eu batalhei. Sim. Eu fui lá, eu falei, eu vou conseguir, eu vou trabalhar, eu vou bombardear o meu cérebro de informações, eu vou conseguir, eu não deixei nada afetar a minha energia ruim, não, nada disso. Aí, o tempo inteiro pensando em coisa boa e, claro, né, com a fé em Deus que tudo é da certo. Porque também, eu falo que qualquer vitória em Deus é fracasso. É verdade. E ele, eu não sei, né, como você era antes, Ciboy, mas realmente o que o Luiz falou, tá sempre sorrindo, né? Pelo menos você ganhou um sorriso junto também e traz pra galera, que isso já anima você e os donos. Pessoas do hospital na época, né, as enfermeiras que ficavam mais tempo comigo, quando eu acordei, elas falam que a primeira coisa que eu fiz, assim, foi dar um sorriso. Só que o sorriso, ele era todo torto. O meu rosto era bem deformado. Mas ela sempre falou, cara, é incrível. Ele tá sempre sorrindo. Que legal. E geralmente amigos que eu conheço falam, cara, é incrível por tudo que você passou, você tá sempre sorrindo. É isso que é bacana, é isso que é legal. E eu tento passar isso para as pessoas. Cara, às vezes as pessoas têm tudo, reclamando, tá triste. Isso não existe. Você tem que colocar um sorriso no rosto, demonstrar a felicidade. Tristeza, você não pode passar tristeza para os outros, para a família. Você tem que demonstrar que você está feliz, entendeu? É claro que tem certos momentos que você está ali, mas mesmo em certos momentos você tem que demonstrar para as pessoas a felicidade, passar uma coisa positiva, passar uma coisa que aquela pessoa vai ver em você e vai, caramba, olha só como é que ele está. Porque muita gente me pergunta, igual perguntaram aí, mas onde você arrumou toda essa força? Eu vou te dizer a verdade, nem eu sei. É só Deus. Só Deus. E o que você falou, eu já tinha comentado aqui também, né? E a gente sabe disso. Algumas pessoas reclamam de tão pouco, tão mal agradecidas, né? Que não vale nem a pena a gente perder tempo com isso. Deixa aqui o William, o Luiz perguntou para você, mas eu acho que cabe para vocês as perguntas. A pergunta é: quem pratica esporte com regularidade, costuma fazer um check-up, exame, cardiologista, né? Esse hábito pode prevenir ser surpreendido? Ô, William, deixa eu só falar uma coisa. Chegou a live no começo. No caso do Luiz, ele sofreu um acidente enquanto surfava. E aí isso acabou levando ele a AVC. O Ciboy e a Sara
Ele, o Ciboy foi hipertensão, né? Esse não sabia. Você não sabia. E hoje em dia, é uma das doenças que matam no mundo é a hipertensão, porque a hipertensão é silenciosa. Quando ela chega para detonar a pessoa. Mas, Ciboy, você como já era também atleta, você não mantinha seus exames em dia? Todos os exames em dia, atleta desde 9 anos de idade, alimentação da melhor que tem, da noite para acordar 4 horas da manhã. Às vezes a pessoa tem, pô, mas você vai dormir 8 horas da noite para acordar 4 horas da manhã. Cara, eu tenho que treinar, é um São surto. Vai entender que eu tô falando. Mas você não tomava remédio para pressão alta? Não, hoje a minha pressão é super controlada, mas até o dia do AVC, como eu não sabia que eu era hipertenso, não tomava nenhum tipo de medicação. E a Sara, pode repetir, Sara. Agora também, faz os exames e tal, mas não dá para saber do aneurisma como exame tradicional, né? No meu caso, foi a aneurisma, que também eu não tinha conhecimento que eu tinha. Uma aneurisma no cérebro. E eu tive fazendo o rompimento dela, que causou o AVC. Ela rompeu e, consequentemente, veio o AVC. Eu estava praticando esporte e parei para beber uma água, eu estava pedalando e parei para beber uma água e então veio a forte dor de cabeça e eu falava e parecia quando a gente conversa no sonho, né? A gente fala e a pessoa não entende, parece que não está entendendo. Eu falava, eu estou passando mal, eu estou passando mal. E como eu tinha asma, aí eu penso, não, isso dá asma. Olha só, né? E aí eu falei, eu tô passando mal, e assim, o socorro, ele foi imediato. Meu atendimento no hospital também foi imediato, apesar de ter sido no período que estava a Omicron. E foi muito difícil, foi achar a UTI para mim. Mas, assim, até o final do dia eu consegui um leito na UTI, porque nos hospitais não tinham vagas, por causa da Omicron. Você e o Luiz pegaram uma época também, junto com tudo, pegaram a época da pandemia. Exatamente. Sim. Foi Oi, Ciboy. Eu fui antes um pouquinho. Não dá, ridículo eu falar, teve essa sorte, né? Nada a ver. Eu pensei a mesma coisa agora. Olha, ó. Força de hábito, né? Foi antes. Sim, estamos todos vivos, isso não interessa. Uma coisa não deu para escutar o que você falou, Ciboy. Uma coisa engraçada que eu achei entre nós aqui, AVCistas, foi que nós tivemos AVC no verão, dezembro e fevereiro. Verdade. Olha só. Engraçado, lógico que... Ou pode ser uma causa de estudo, né? Sei lá. Dezembro, e eu conheço várias pessoas que tiveram AVC também em dezembro. O do meu pai foi em outubro. Já foi tá outubro quentinho. do ano passado. O que é? Já está quentinho. Né? Até agora não tem ninguém. Já. O Luiz, Bom, pessoal. o Luiz esqueceu de comentar, ele falou muito bem do AVC, mas eu tenho lido bastante, uma coisa assim que até às vezes não me assusta, mas a gente tem que estar preparado, né? E a pessoa que teve AVC, até ao longo da vida, ela vai ter outro. Sim. Até o final da vida, ela vai ter outro. Agora vai saber quando. Eu, na verdade, não fiz o comentário, porque como o meu AVC foi por acidente, eu não tenho nenhuma possibilidade de voltar a ter um AVC.
entendeu? Então, eu não entrei, porque todos nós machucados, nós temos umas dificuldades de pensamento, né? Ale, todo mundo aqui deve estar pensando um monte antes de falar, porque a gente tem muita dificuldade de formatar e formular as palavras. Isso é difícil demais. Então, mais por isso que eu não entrei nesse mérito. Eu entrei só na questão do 1 para 4 e da quantidade de mortes, porque é alguma coisa que está muito entranhado na minha vida pessoal, de falar para as pessoas a respeito. Olha, pessoal, da minha parte foi um prazer ter vocês aqui, compartilhar a história de vocês, inspirar vocês a continuarem, nem não precisa, né? Mas a galera que estiver nos ouvindo, a Patrícia que passou por aqui, que falou que teve 3 AVCs, espero que ela tenha se inspirado na história de vocês e que seja esportista aí também como nós. O Movimento Esporte Conecta, eu aqui estou sempre aberta. Em breve teremos a live, eu e o Cyborg. Bota para ficar em pé numa prancha. Ô, Cyborg, mas eu sou nadadora de águas abertas, mas onda não é comigo, entendeu? Eu deixo a onda para vocês. Então eu vou ficar assim, eu só vou entrar com você se a onda estiver assim, num tamanho aceitável, senão eu não consigo nem me ajudar para te ajudar. Sinto muito, já estou falando isso aqui, hein? O projeto traz muito isso. Nossa, em condições que dê para todo mundo se divertir, surfar, nada em condições extremas, assim, que não seja um mar perfeito, que não seja uma condição boa para todo mundo se divertir. Bacana. Olha aí, ó, a Adriana falando aqui, ó, entrou agora e ela falando que ela teve um AVC durante a pandemia também. Muito complicado, foi um momento muito difícil, realmente. Dan, depois você volta lá, ouve a história dos 3 aqui. Obrigada, viu? Boa noite para vocês. 3 para todos que estiveram por aqui. Obrigado, Ale. Valeu, Cyborg. Valeu, Marinha. Vamos continuar essa luta aí e cada vez mais tentar difundir a história do AVC. E eu vou te visitar, tenho certeza disso. Ele esqueceu de dizer que ele também é coach. Fala aí. Fala aí, Cyborg, antes da gente fechar aqui. Não, isso aí a gente vai trabalhando pouco a pouco, né? São coisas que a gente conhecia antes. Daqui a pouco a gente vai assim, cara, eu tenho esse dom também. Vai tentando passar alguma coisa para as pessoas aí que a gente tem aprendido nesse trajeto da vida aí. Bacana. A gente vai sempre passando coisa boa. E um aprendizado é que depois do meu AVC, eu cresci bastante como pessoa e espiritualmente também. Isso eu tenho certeza absoluta. Líder. Estamos com Noruega falando aqui, um amigo meu do Rio que agora está morando lá, estava aqui batendo palminho, dando parabéns para vocês também. E falar que essa live fica gravada no Instagram, mas eu também jogo lá no YouTube, tá? Então, depois eu mando lá no zap de vocês, preciso baixar e colocar lá. Assistemos no edição, com a nossa cara assim, nua e crua, o Luiz vai tirar a luz no fundo, eu que estou escura aqui, que estou tentando achar uma posição, porque eu estou na tomada aqui. A Sara está na imagem perfeita. O Cyborg, que a iluminação está boa também, mas acho que a Sara ganhou de nós 4 aqui. Beijo para vocês, tá? Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, Luiz. Tchau, Ale. Valeu. Um abraço. Tchau.